Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu vou falar com você sobre José, e você lê a história de José no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 até o final do livro, e você vai aprender muita coisa com José. E dessas muitas coisas eu quero te destacar apenas uma, que vai acontecer em 2 episódios com ele. José, ele era um dos irmãos que era filho de Jacó, mas que os outros não gostavam, porque ele tinha revelação de Deus. Então, os sonhos que ele tinha, colocava ele sempre numa posição superior ao pai e superior aos irmãos. Então, os irmãos o odiavam. E aí, vai acontecer a primeira coisa com ele. O pai vai dizer a ele, olha, vá até onde estão seus irmãos, veja como eles estão, como está o rebanho e volte para me dar notícia. E José foi. E quando José chega lá, José foi preso pelos seus irmãos, queriam matá-lo, no final o venderam para os edomitas que fizeram com que ele se tornasse escravo. Ele, quando escravo, ele é resgatado por um homem chamado Potifar. E esse Potifar coloca ele para governar a sua casa. E nesse meio tempo, a esposa de Potifar tenta seduzi-lo e ele não aceita, ele não cede, porque ele tinha um entendimento, ele tinha integridade, ele sabia que ele estava ali para tomar conta da casa e não da mulher. E isso ele vai rejeitar a mulher. E ele sai correndo de onde a mulher está, mas a mulher fica com o manto dele. E ela diz que ele tentou seduzi-la, tentou violentá-la, e o marido fica indignado e volta com ele para a prisão. Esses episódios todos que aconteceram com ele, foi um plano de Deus para José chegar aonde chegou. Amadurecesse, né, tivesse mais intimidade com Deus, foi todo um plano de Deus. Mas eu quero te trazer no sentido de que, às vezes, não é plano de Deus na nossa vida. Mas, às vezes, estamos fazendo o correto, né? Aparentemente está tudo correto. José obedeceu ao pai, estava correto. Ele não seduziu a mulher do patrão, ele estava correto. Mas nós, às vezes, mesmo fazendo o que é correto, nós também caímos em armadilhas. Por quê? Primeiro, ele obedeceu, mas ele foi para junto dos irmãos e ele confiou nos irmãos. Ele não tinha nenhum tipo de reserva contra os seus irmãos. Ele simplesmente foi em confiança. Ele estava com as pessoas da família dele e ele foi traído. Com quem nós estamos andando? Às vezes pode ser pessoa muito próxima, que nós estamos confiando os nossos sonhos, a nossa vida, os planos de Deus para nós, o propósito de Deus para nós, mas são pessoas que não sonham o que nós sonhamos, não pensam o que pensamos, não querem o que queremos, não desejam para nós o que nós desejamos. E nós estamos confiando demais em pessoas em que nós não deveríamos confiar. Temos que ter a maturidade de saber aonde estamos entrando. Cuidado aonde você está entrando. Não entre em qualquer lugar. Não dê vozes aos seus pensamentos, às suas emoções. Não dê razão. Simplesmente preste atenção quando você mesmo pensa que você é incapaz, que Moisés pensou, Isaías pensou, Jeremias pensou, mas nenhum deles fez nada. Todas as coisas que aconteceram com eles foi porque Deus fez através deles. Então, nós somos apenas instrumentos por Deus, mas quem faz é Ele. E nós precisamos confiar e entregar as nossas vidas na mão dEle, nas mãos de Deus e não no nosso. Então, cuidado em quem você confia, cuidado onde você entra. E segundo, quando ele não aceita a proposta da mulher, ele sai correndo e deixa o manto. Quando ele deixa aquele manto, é uma prova contra ele que essa mulher tem. Se ele tivesse levado o manto, ela não teria prova contra ele. E muitas vezes nós saímos de lugar, mas deixamos algo para trás. E nós temos que ter cuidado de quando sairmos, levarmos tudo que é nosso. Não podemos deixar no meio do que se levantou a nossa fé, a nossa obediência, a nossa perseverança, a confiança, a nossa entrega ao Senhor, o amor que nós temos a Deus e às pessoas, o compromisso que nós devemos ter com Deus e com as pessoas. Aonde nós entrarmos, quando nós saímos, nós temos que sair com tudo. Tem relacionamentos que são tóxicos. Tem pessoas que são tóxicas e às vezes a gente entra em confiança com elas e elas vão minando tanto a gente que quando a gente sai daquele ambiente, a gente sai destruído, a gente sai sem força para poder começar tudo de novo, sai sem esperança e sem perspectiva. Por isso eu gostaria de deixar essa mensagem para você, que você ficasse atento com tudo que está ao teu redor, com todas as coisas que te cercam, para que você entre com firmeza e você consiga sair com segurança de todos os lugares. Essa é a palavra do Senhor
Senhor para nós, porque nós devemos confiar somente em Deus, entregar as nossas vidas somente na mão dele, andar pelo caminho que ele tem para nós, nos entregarmos, nos despojarmos da nossa autoconfiança, da nosso senso de crítica, de que nós podemos, que nós fazemos, nós vamos acontecer. Não. Tudo em nós depende de Deus. Tenha simplesmente a sabedoria de entrar com firmeza e segurança aonde Deus te coloca, e quando sair, que Deus te tirar de qualquer lugar, saia de lá íntegro, inteiro, saia de lá perfeito, porque o Senhor te preparou para ser assim. Amém? Eu gostaria de deixar essa palavra com você e dizer a você que curta, comente, compartilha, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.